Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu preciso dizer para vocês que eu estou cansado. Eu tinha até conseguido descansar no fim de semana do domingo, depois de todas as atividades do domingo, eu tinha conseguido descansar um pouco. Não estava 100% não, por causa das medicações. CRC Matos, boa noite, paz e bem. Gracinha, boa noite, paz e bem. Mas hoje o dia foi puxadíssimo, né? Hoje o negócio, como eu costumo dizer, foi punk. Muita atividade, né? Muita coisa para fazer. Mas assim, como eu costumo dizer também, era mais ou menos o que é de se esperar de ter, né? Vamos combinar que a gente não pode achar que tudo vai ser sempre tranquilo, né? Então, a gente está aí na nossa atividade de sempre, né? E tudo bem, acho que é por aí mesmo. Né? Vamos aqui. Estou localizando o site da CNBB, já achei o site da CNBB. Pronto, acho que está tudo nos trinques agora. É só esperar um pouquinho. Daqui a mais ou menos 2 minutos a gente faz a leitura do Evangelho e a reflexão. Eu tive tempo, bastante tempo hoje, até porque como eu ia fazer a celebração da palavra, eu acordei cedo e fiz a leitura desse Evangelho. E sabe, essa leitura ela ficou muito interessante quando eu li a primeira leitura também, que é o do primeiro livro de Macabeus. Né? Então, assim, essas duas leituras juntas tornou a coisa muito interessante. Oi, Isabel, minha filha, boa noite, paz e bem. Né? Então a gente vai fazer uma reflexão muito interessante, pelo menos eu achei que é muito interessante, e é gozado, porque mesmo tendo um dia extremamente ocupado, extremamente confuso hoje, eu ainda recebi algumas informações que mostram como esse evangelho é atual. É impressionante como a gente é surpreendido com a atualidade do evangelho se você fizer a interpretação correta dele. Né? E aqui eu quero dizer que não é que exista só uma interpretação, mas eu acho que uma boa interpretação passa por uma atualização do evangelho. Mas está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar,
ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, Mozinho, que está ali na sala, entrou. Boa noite, Mozinho, paz e bem. E entrou também a Terezinha. Boa noite, Terezinha, paz e bem. E essa leitura é uma leitura extremamente conhecida, né? E para nós da Pastoral da AIDS, ela tem um valor a mais. Porque é uma das nossas leituras base, nossas leituras que a gente chama de iluminação. Mas se você viu hoje a primeira leitura, a leitura do livro de Macabeus, do primeiro livro de Macabeus, né, você vai ver que a coisa tem um extra. Para quem não sabe, o livro de Macabeus fala sobre o domínio grego do povo de Israel e fala sobre um momento muito difícil do povo de Israel, porque eles foram colocados contra a parede. Ou eles se dobravam e passavam a adorar a outra religião, ou eles morriam. Ou seja, nós estamos vendo um episódio de intolerância religiosa, né? E aqui é claro que a gente tem que tomar cuidado, porque é óbvio que eles não mataram todos os judeus. E é óbvio também que nem todos os judeus se converteram. Eles ficaram ali, dando um jeitinho, até que lá pelas tantas eles conseguiram libertar o povo deles. E aqui a gente tem a primeira lição. Que toda a forma de opressão é errada. Que se você quer seguir Jesus, você não pode oprimir as pessoas. Se você quer seguir Jesus, você tem que respeitar as escolhas das pessoas. Se você ama o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, se você louva o Senhor, que também é o mesmo Deus dos muçulmanos, é Alá, você tem que respeitar a diversidade religiosa. Porque se ela não fosse desejada por Deus, ela não existiria. Inclusive é muito interessante porque Papa Francisco conseguiu que vários líderes religiosos muçulmanos assinassem uma declaração conjunta sobre a liberdade de culto e de fé. E é muito gozado que muitos diziam assim: absurdo o Vaticano assinar isso, só o que faltava. Porque eles não viam que quando o Vaticano assinava isso,
ele estava protegendo milhares de pessoas em vários países. Não só muçulmanos na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina, mas católicos e cristãos em vários países árabes. O nosso compromisso principal é com a vida. A vida é um valor absoluto e inegociável. Então, nós sempre iremos optar pela vida. A única situação onde nós podemos discutir a vida é quando nós estamos pesando uma vida contra a outra. Por exemplo, Bernardo, eu sei nadar, eu sou obrigado a me atirar num mar bravio, numa tempestade, numa ressaca, para salvar alguém que está se afogando? Não. Não. A não ser que você tenha muita certeza da sua real capacidade de ir lá e resgatar aquela pessoa. Se você tem dúvida, se o seu coração está com medo de ir lá fazer isso, Deus lhe deu medo para a sua proteção. O medo não é errado. Deus lhe deu isso para que você tenha ciência, para que você seja dotado da real prudência. A prudência é a virtude que te mostra da melhor forma de você realizar o bem. E ali você olha, não, eu não vou conseguir realizar esse bem. Porque, na verdade, se você cai no mar e não salva a pessoa, você morre e a pessoa também. Então você não realiza o bem. Então a única forma de você não colocar a vida em primeiro lugar é se para colocar essa vida em primeiro lugar você pode sacrificar outra. Fora isso, a vida tem sempre precedência. E aqui é importante. Por quê? Porque seria admissível até que essas pessoas, para guarnecer a sua vida, fizessem uma apostasia fingida, ou até mesmo realmente abdicassem da fé. Por quê? Porque Deus é misericordioso, entende que você fez essa escolha por opressão e não por desejo. E aqui deixa muito claro que as pessoas que faziam isso optaram por ser más, optaram pelo mal. Quem não respeita a diversidade opta pelo mal, sempre. Vou repetir. Se a pessoa não respeita a diversidade, ela sempre está agindo para o mal. Vida, diversidade, dignidade. Olha aí, ó, tudo claro. Não tem nada de escuro aqui. E alguns poucos foram fiéis, resistiram à opressão, com todas as dificuldades, com todos os riscos. Muitos morreram, mas eles resistiram. Não era uma grande quantidade, era uma merrequinha de povo, mas ficaram lá. E um dia superaram a opressão. E quantas vezes nós ouvimos falar disso na América Latina? Quantas são as histórias de governos ditatoriais que massacraram o nosso povo, que impuseram regras terríveis nas nossas populações e que mais cedo ou mais tarde caíram e foram substituídos. Isso continuará ocorrendo enquanto as pessoas não admitirem que é necessário respeitar o desejo. Mas nós chegamos ao Evangelho, e esse Evangelho tão conhecido nos traz uma realidade a mais. E a primeira realidade me aparece logo no início, na primeira frase. Quando Jesus aproximava-se de Jericó.
Quando eu falo Jericó, quando eu falo a cidade de Jericó, o que você se lembra? Ah, meu Deus do céu, Luizinho Literal, meu Deus, que dor, Luizinho Literal. Eu sei que você vai gritar que tocaram as trombetas e derrubou a muralha. Luizinho, Sabe, isso é que é o problema da fé fantástica. O Luizinho fica preso nessa história de derrubar a muralha, ele fica lá gritando no cerco de Jericó lá. Mas ele não percebeu a coisa mais importante. E é natural. E talvez você não tenha percebido, não é porque você é relaxada, ou porque você não se dedica. É porque falam tanto disso, que isso gruda na sua cabeça que nem chiclete na sola de sapato ou no cabelo da gente. Primeiro, essa é provavelmente, se eu não estou enganado, a última caminhada de Jesus a Jerusalém. Lucas, várias e várias vezes, fala que Jesus está caminhando. Aliás, a religião nossa, no início, era chamada, até de uma forma meio pejorativa, da seita do caminho, ou apenas o caminho. Por quê? Porque Jesus caminhava muito. Bom, Jesus inicia sua caminhada final, de Jericó para Jerusalém. E aqui me chamou a atenção a escolha de Jericó. Por quê? Porque quando Josué entra na terra prometida, a primeira cidade é Jericó. Jericó é meio que a fronteira da terra prometida. É meio que assim, eu cheguei na terra prometida, esbarrei com Jericó. Então aqui tem um significado importante. Jesus está indo de Jericó para Jerusalém. Observa bem. É o oposto da história do bom samaritano. Se lembra que o bom samaritano estava indo de Jerusalém para Jericó. Agora é de Jericó para Jerusalém. No bom samaritano, um homem qualquer sai de Jerusalém em direção a Jericó. Nesse momento, Jesus sai de Jericó e vai a Jerusalém para realizar a sua grande obra de salvação, que nós vamos ver domingo agora. 34º domingo do tempo comum, festividade de Cristo Rei, Senhor do Universo. Aqui nós vemos uma coisa ainda mais grave. Quando Jesus se aproximava de Jericó, ou seja, ele ainda não chegou em Jericó, estava à beira do caminho um ser humano, à margem da estrada, à beira do caminho. Observem que ele ainda não está nem em Jericó. Este homem certamente sofre uma grave exclusão. Como é que eu posso garantir isso para vocês? Porque dentro da visão dos romanos, dos judeus da época, a lei existe dentro da cidade. Por exemplo, se você mata um homem na cidade, você é passível de pena. Se você mata um homem no campo, dependendo da situação, você não é passível de pena. Se uma moça fosse violentada na cidade e ninguém ouvisse os gritos dela, ela seria apedrejada. Mas se uma moça fosse violentada no campo, ela não sofreria nada. A lei era diferente no campo e na cidade. A lei praticamente só existia realmente, só era realmente aplicada se fosse dentro da cidade. Este homem não está na cidade. Ele está excluído da sua sociedade. E mais, ele está à beira do caminho. Ele está na margem da estrada.
eu posso dizer que ele era um marginal. E era um marginal por quê? Porque era um pecador. Mas, Bernardo, como é que você pode afirmar que ele era um pecador? Eu não afirmo. Mas o judeu da época afirma, ele era pobre e cego. Sendo pobre e cego, ele era um pecador, porque ele não tinha pelo menos 2 das bênçãos prometidas. E aí é que é bonito, porque esse homem vira e clama, filho de Davi, tem piedade de mim. E ao fazer esse clamor, ele nos diz quem ele é. Como assim, Bernardo? Tá, Bernardo, eu sei que ele é Bartimeu, porque está lá no outro evangelho. Não, Bartimeu é filho de Timeu, você não sabe quem é ele. Não é isso que te diz quem é ele. Quem te diz quem é ele é quando ele grita, filho de Davi. É muito gozado, porque Jesus não gosta do título de rei de Israel, santo de Deus, Messias, nada. Ele gosta de filho do homem, que é um título que Daniel dá para o Messias, e ele responde a esta pessoa que lhe chama filho de Davi. Por quê? Porque esta pessoa que chama ele filho de Davi é do mesmo grupo que resistiu à opressão dos gregos. Bernardo, são milhares de anos entre um e outro, são, mas é o mesmo grupo. É o resto de Israel. Aquela porção pequena, pobre, sem força, sem poder, sem prestígio. Aqueles que são desprezados, os Anauí, aqueles que ninguém dá bola, mas que sempre foram fiéis ao plano de salvação, sempre acreditaram na promessa, mesmo nas piores situações, mesmo quando todos haviam desistido, quando ninguém acreditava mais na promessa, mesmo quando tudo mostrava que não havia sentido. O resto de Israel era fiel. Ele foi fiel na opressão grega e resistindo. São os macabeus que resistiram, talvez nem os macabeus, mas uma porção pequena que não tinha nem a capacidade de ser um macabeu. Mas não, eles continuaram rezando, acreditando na vinda do Messias. E naquele dia, à beira da estrada de Jericó, um dos restos de Israel grita, porque ele sente que a promessa se aproxima. Aquilo que seu pai, seu avô, seu bisavô esperaram e nunca se realizou está diante dele. E ele, totalmente incapaz de chegar àquela pessoa, não tem dúvida, pois conhece o Senhor, sabe da sua misericórdia e sua piedade, e clama, filho de Davi, tem piedade de mim. E quantos são os que clamam hoje, filho de Davi, tem piedade de mim? Nossos irmãos indígenas recentemente mataram um Guarani Caiapó, acho que é isso sim que se fala, com um tiro na cabeça porque ele defendia as terras. Né? Oi, Rafaela, boa noite, paz e bem. Recentemente, e o povo, nós estamos querendo, estamos clamando pela terra que sempre foi nossa. Quantos são os homens e mulheres que sofrem hoje nas ruas? Quantos são os homens e mulheres que sofrem
pelo preconceito, seja o racial, seja o de origem, ou seja, a xenofobia, seja a LGBT, que ia mais fobia. Não, peraí, Zezinho tradicionalista, olha, não reclama não. Papa Francisco almoçou, Papa Leão XIV almoçou ontem com 4 mulheres trans. Porque esse é o papel da igreja. O papel da igreja é esse. É um ser humano. É um cego que grita na porta de Jericó, ou é uma irmã trans que sofre preconceito? Para nós, gritou: Filho de Davi, tem piedade de mim. Nós iremos ao encontro. Essa é uma outra coisa bonita. Enquanto todos diziam: cala a boca, cego, não perturba o mestre, Jesus para o seu caminho e pede que tragam ele. Vê? Esse é o nosso caminho. O nosso irmão sofreu preconceito, como há relatos que um culto de matriz africana foi invadido por um padre e que chamou o sacerdote de um termo que eu tenho vergonha de pronunciar. Eu não vou pronunciar porque eu me sinto envergonhado de pronunciar. É um termo referente ao animal. Falou assim: fulano, você é desgraçado. Eu não vou pronunciar. Eu me dou o direito de não pronunciar. Procurem na internet que vocês vão achar. E Jesus pararia naquela hora: para, chama ele aqui. Porque nosso Deus é um Deus de amor, de respeito, de cuidado. Ele chama aquele cego que faz parte do resto de Israel, que faz parte daqueles que foram desprezados, aqueles que não têm poder, não têm força, não têm riqueza. São os pobrinhos que ninguém dá bola, são os mendigos que estão na rua, na porta das igrejas, até dentro das igrejas. E quando são vistos com medo, com desprezo, querem que eles saiam de perto. Não querem que eles falem. Aí vem Jesus, frente a esse homem, tão desprezado, tão abandonado, mas que sabe que a promessa inclui a ele, como inclui a mim, como inclui a vocês. Ninguém está fora da promessa divina. Todos nós somos filhos e filhas de Abraão. Todos nós somos herdeiros da mesma promessa. E o resto de Israel sabe disso. Me lamento às vezes que nem todos entendamos, mas eles sabem disso. E aí Jesus vira e fala para ele: o que você quer que eu faça por você? Sabe, eu me lembro que durante muito tempo eu não entendi essa pergunta de Jesus. Ora, se o cara é cego, todo mundo sabe que ele quer ver. Não é óbvio isso? Não faz todo sentido? Por que Jesus pergunta? Porque o que ele quer que ele faça? Até uma vez que eu estava prestando atenção numa música: se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Nananana. Procura. Tem no YouTube, tem no Spotify, tem onde você for, tem essa música. E aí fala assim, de um povo que quer ter vez e voz. Observem bem, no primeiro momento, quando ele clama: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, as pessoas mandam que ele se cale. As pessoas não querem ouvir o clamor do pobre, não querem ouvir o clamor daquele marginal, daquele excluído.
ele não tem direito a nada. E eles silenciaram essa pessoa. Mas ele é resto de Israel. Resto de Israel não vai desistir. Resto de Israel não vai se acovardar. Ele não vai ser violento, mas ele vai insistir. Ele espera além de toda a esperança, porque ele tem a certeza que o Senhor não vai abandonar ele. Ele grita de novo. E quando Jesus chega de encontro para ele, ele vira: o que você quer que eu faça? Porque assim ele dá voz, assim ele dá dignidade, assim ele mostra o lugar dessa pessoa. Essa pessoa que era excluída agora passa a ser o centro das atenções. Todo mundo queria ver a resposta daquele homem. Sabe, cada vez mais eu vejo que nós devemos dar voz a quem não tem voz, dar vez a quem não tem vez. Porque talvez só assim nós possamos ouvir a voz do Senhor. E no fim, quando ele pede que veja. E hoje, durante o dia, eu observei uma coisa. Os gregos, cegos pela ganância e pelo poder, deixaram de ver as pessoas. A vida das pessoas, a dignidade das pessoas, a diversidade das pessoas. E impuseram coisas. Ou seja, quando você deixa de olhar o mundo com os olhos de Jesus, você se torna um opressor. Mas, quando você escolhe olhar o mundo com os olhos de Jesus, você dará vez e voz aos outros, e você se tornará um libertador. Por isso, eu acho que a grande mensagem de hoje é que a libertação vem das periferias do mundo. Amém? Essa foi a reflexão de hoje. São 8h03. Espero que vocês tenham ficado muito perturbados, muito olhando assim: meu Deus do céu, de onde ele tirou essas coisas? Será que ele está certo? Será que ele está errado? Todos são livres para opinar, para dar a sua opinião. Podem mandar mensagem por aqui, podem mandar mensagem no privado, pode deixar post no comentário, só não pode ser ofensivo, tá? De resto, tá liberado, tá? Bom, vou terminar marcando o encontro com vocês amanhã, 19h30, tá? Então vamos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós por intercessão de Clara e Francisco de Assis, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênção. Tchau, tchau.